Olá, eu sou Eleonora Ribeiro, curadora do Museu Antônio Ribeiro de Jesus, do Grupo Escoteiro Caio Martins, Sexto DF. E o museu hoje está recebendo a visita do chefe Maia, o chefe Joaquim Maia, que muito contribuiu com o nosso grupo e, além disso, foi o primeiro escoteiro do nosso grupo. Boa tarde, Maia, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saiba que eu tenho muita alegria. O nosso museu fica mais rico hoje com a sua visita e com o registro das suas memórias. Ok. Boa tarde. Estamos preparados. Ah, que bom. Eu preparei algumas perguntinhas, um plano, né? Mas vamos lá, vamos do início. Como que você chegou ao nosso grupo? Em que ano que isso aconteceu? Bom, para mim falar como eu cheguei no grupo, eu vou ter que me reportar um pouquinho a história. Eu cheguei em Brasília em 1965, em janeiro, Vindo da onde? vindo do Rio de Janeiro, e lá já tinha conhecido o movimento escoteiro na Igreja Santa Teresa, onde eu também entrei nesse grupo, mas não fiquei porque logo tive que vir para Brasília. Aí, Com seus com pais. meus pais, meu pai foi transferido depois da Revolução, né? Ele foi transferido para Brasília e a gente teve que vir para cá. Eu digo sempre o seguinte, eu já nasci escoteiro, porque desde moleque, guri, eu ia para a igreja, já tinha escoteiro, eu ficava ali babando em cima daqueles escoteiros, querendo saber e tal. E o negócio já nasceu comigo. Chegando em Brasília em 1965, eu cheguei aqui em janeiro, e eu já vim ali, apenado, só existia grupo escoteiro. Eu vim morar aqui no Cruzeiro, né, e procurando já grupo escoteiro. Né, e não Com que encontrava, idade você tinha? eu tinha 13. 13 É, anos. Já pensava sozinho, né? já. Quer dizer, eu ia completar 13 anos. Eu ia completar 13 anos naquele ano, 65. Ia completar 13 anos. Aí, nisso, eu procurando um movimento escoteiro, eu estudava no CASEB, na Asa Sul, e meu pai militar, e tinha um pessoal da família Silva que tinha os filhos andando naquele ônibus escolar da Câmara dos Deputados. Aí acabaram arranjando uma carteirinha para mim andar nesse ônibus também, para ir e vir. E nessa ida e vinda no ônibus, eu conheci um garoto, um colega, passou a ter amizade, chamado Rivaldo. E conversa vai, conversa vem, ele falou, nós estamos abrindo um grupo escoteiro. O coronel está abrindo um grupo escoteiro. Eu falei, grupo aonde? No Cruzeiro. Eu falei, cara, é comigo eu estou querendo entrar também, quero saber como é que é. Nisso ele me levou num sábado, né? Me levou na primeira sede do grupo. Antes de 66 já tinha sede. Uma sala numa casa do Exército. E a gente ia para lá, começou assim, tipo, conversar sobre escoteiro. E um deles tinha ganho do coronel um livro chamado Velho Lobo, que era um grosso, tinha tudo ali. Em cima desse livro a gente começou a fazer escotismo ali, só a gente ali, os quatro. Os três, mas eu e o irmão. Os três irmãos, mas eu. E a gente começou ali a brincar de escoteiro, fazer atividade, aí começamos a ver patrulha, já nome de patrulha, que tinha no livro, né? Patrulha, enfim. Todas essas questões básicas, não básico, que já era questão de registro. Nisso a gente começou ali, quer ver? Foi mais ou menos em agosto. Final da férias de julho, início de agosto de 65 até dezembro a gente ficava ali. Todo dia. Nisso chegou também ao grupo, nessa época, o chefe Mendonça, né? Com o filho dele chamava Washington. Naquela época tinha uma figura no movimento escoteiro chamado guia. Né? Tinha um monitor, submonitor e um guia. É mesmo, Que usava três. Então, assim, então três ele, três listas. listas. E esse garoto ele já era mais velho, então ele foi o nosso guia. Lembrando que em 65, voltando um pouquinho, em 65 o grupo começou a funcionar, as reuniões aconteceram, ele era criança, né, entre o coronel, foi na casa do seu José Gomes, que era do Senado, família Gomes Silva, família numerosa, grande. O grupo nasceu ali dentro. Tanto é que a gente ia lá pro quintal, o coronel naquela época tinha mania de botar uma caçamba na nossa cabeça e cortar o cabelo igual o recorde do soldado do exército. Né? Ele fazia isso mesmo.
E ali a gente começou, né? Eu brincando, eu, entre aspas, brincando, de escoteiro, porque nem em casa eu avisei que estava frequentando. Quando foi em janeiro, aí houve uma preparação para a inauguração do grupo. Janeiro de Então, 66. 66. Houve uma preparação, assim, já pensando na abertura do grupo, que seria no início de fevereiro, 5 de fevereiro. Aí quando o coronel chegou para mim e falou assim, e você? Vai fazer a promessa? Vai se inscrever? Você não tem nem ficha. Eu falei, coronel, o problema é o seguinte, eu até quero ir muito, mas meu pai nem pode saber que eu estou aqui. Porque ele não aceita, ele não conhece o movimento escoteiro, ele não tem esse entendimento do que é o movimento escoteiro. Nesse caso, coronel é o Coronel O Jesus. Coronel Jesus, isso. Como ele era Coronel Jesus, e meu pai na época era Sargento Maia, eu falei, agora é que eu vou, né? Eu falei, Coronel, o problema é o seguinte, meu pai não deixa o Coronel, tu mora onde? Ele falou, mora na quadra 20, casa 8, é lá que o senhor vai. Ele falou, então eu vou lá, conversar com ele. Ele entrou na porta, eu saí pela outra, né? Porque meu pai era bravo pra caramba. Aí ele conversou com meu pai lá e tal, começaram a tirar um papo longo, eu fiquei lá fora esperando o que estava acontecendo, depois o coronel saiu, o coronel Jesus saiu, e falou para ele, tudo certo, teu pai já vai preencher, já preencheu a ficha, já está comigo, ainda nos doou a bandeira para a inauguração do grupo, a bandeira do Brasil. Falei, caramba, beleza, fiquei todo feliz da vida, né? Mas não consegui fazer a promessa em fevereiro que eu tinha que me preparar. O coronel disse que ele era rígido, eu tinha que me preparar, que eu aí comecei aquelas etapas de noviço. Apesar de eu já saber tudo o que eu já estava fazendo, aí fez a etapa de noviço, tal, não fiz a promessa na inauguração. Né? Mas participei da inauguração lá, tal. Mas certamente não demorou para você fazer a sua promessa. Aí a promessa foi em março, fevereiro, aí completei as etapas. Aí no dia 30 de março, eu fiz a minha promessa. Foi numa quarta-feira à noite. Naquela época o grupo funcionava quarta-noite e sábado à tarde. Né? Sábado à tarde era a atividade mais atrativa e tal, do dia a dia, que eram as questões de sapa, de mexer com acampamento e tal. Sim. E quarta-feira uma reunião mais formal ali, que a gente ficava reunido, sentadinho ali, ou levando bronca do coronel na corte de honra. O coronel era brabo. Mas eu aprendi muito com ele. Ele era um cara assim que nos ensinou muito. Né? Lembrando que aí no dia março eu fiz a promessa e já tinha duas patrulhas na verdade, a Raposa e a Leão. Mas já estava encomendada a cão. Eu já tinha previsto que ia ser cão. Não sei por que também cão. Né? Aí quando ele falou para mim, então você vai ser um monitor, eu já estava com a bandeirola, ponto, tudo pronto, pá. Né? Essa foto que eu te mostrei, tem uma foto dos quatro, né? Dos três irmãos e mais a minha, já com as bandeirolas, isso foi em abril, logo depois da minha promessa. Logo em abril nós temos essa foto, foi a primeira foto assim, dos monitores do grupo, os primeiros, né? Mas já tinha alguns escoteiros já tinham chegado ao grupo, né? Alguns eu lembro de memória assim, mas nem vou tocar no assunto, eram poucos. A gente começou muito pouco, depois é que foi progredindo. Foi assim que eu cheguei no grupo escoteiro, presidente que na época. Né? Foi dessa forma que eu cheguei e permaneci ali como monitor. Aí depois completei em 66, eu completei 14 anos. Aí logo em seguida eu passei para a tropa sênior. Então você chegou naquela época, 66, só tinha uma tropa de escoteiros, supõe-se, Só. tropa 1, não é isso? O chefe de seção era chefe Jesus. Não. Seguinte, chefe da seção da tropa era, na época, assim, antes disso, o chefe Mendonça, que chegou junto com o filho, que eu te falei que era o guia, ele passou para pertencer ao grupo também. Ele participou, o coronel conseguiu chamar ele, juntou o coronel Jesus, o Mendonça, que é o chefe Mendonça, e mais o seu Zé Gomes lá, com a Tony Yaya, que era da casa, né, onde nasceu o grupo. Ali formaram a primeira diretoria. Naquela época você perguntou se quem era o presidente. Não existia presidente naquela época. Existia, era eu acho que ainda era da forma que eu conheci mais para frente, que eu era menino, né? Era o chefe de grupo que era o comandante, assim, tipo o Entendi. presidente. Era assim, elegia uma diretoria que chamava comissão executiva. Sim, comissão Né? executiva, conselho de grupo É. e Aí assembleia de tinha o grupo. presidente da comissão executiva, tinha o tesoureiro, eleito. Isso. E eles nomeavam o chefe de grupo, que era aquele cara que acabava comandando como foi o caso do Peroto, eu, no Marechal Rondon, esse negócio todo.
Por isso que eu falei que não existia. Chegou a gravar? Sim, está gravando. Não, tá gravando? Não. Não, tá? Mas não, eu digo assim, gravou que eu. Não, estou justificando, tá bom. Né? Então, tu entendeu o que eu quis falar? Que eu não falei que não tinha presidente, comparando com o dia de hoje. Sim, sim, Né? sim. Essas recordações do passado é exatamente para isso. Esses registros é para a gente construir uma sequência lógica temporal. O que era, o que não era, como é que era, quem foi que exerceu aquela função, quem não exerceu, foi assim. Então, é um momento para o nosso grupo muito rico, porque agora vem os detalhes que a gente não tem registrado em documentos. Aí nesse caso aí, eu, assim, que era da diretoria, eu não me recordo muito, cara. A gente é menino, fica participando. Não. Eu lembro muito assim, do chefe Mendonça, que foi o chefe nosso na época, no início, foi chefe de grupo, no caso. O chefe Jesus, fundador, ficava sempre por cima. Ele era comissário, então ele ficava muito em ligação com o Rio de Janeiro e tal, trazendo coisa para lá, para cá. E o chefe Hélio, que foi meu chefe, de tropa, assinou meu certificado, assinado por ele, né? O Hélio. Mas basicamente isso que eu lembro. Né? De chefia, isso. Que também eram poucos. Né? O coronel ficava só nessa ponte e frequentava os acampamentos, estava em atividade sempre com a gente também. Ele era corajoso, ele deixava a gente acampar sozinho, só chegava de noite. Sim, já ouvi várias Eu escrevi histórias, aqui, ó. já ouvi algumas histórias tratando exatamente sobre essa situação. Que o chefe Jesus era muito bravo, muito rigoroso. Ele visitava o acampamento no meio da noite. Se ele julgasse que a barraca não estava bem estendida, o estirante não tivesse bem esticadinho, ele passava o canivete, a barraca caía, levanta e vai montar de novo. Acorda, levanta E e ele vai tinha um montar detalhe de também nos novo. acampamentos. Ele passava a ronda dele, e se não achasse o ronda do acampamento, era complicado. A briga, o pau comia, corte de honra na hora, confusão comigo, e ele pegava pesado. Quais eram as punições que ele aplicava, Além das broncas, além das broncas? Era suspensão, deixar de ir à atividade. deixar de atividade, suspensão. Mas que, na verdade, ele não era ele levava isso para curso de honra. Curso de honra que fazia tudo. Mas ele levava. Quando Sim. ele falava curso de honra, tu já tremia na base. Quer dizer, qualquer um, na verdade. Naquela época, falou em curso de honra, ele tremia na base. Então, era meio complicado. Mas dava bronca. Enfim, a punição dele mais era suspensão mesmo. Suspensão e tal. Entendi. E além das broncas que ele dava, né? E a gente se respeitava. Mas, E todas essas coisas que você vivenciou, apesar da rigidez do chefe Jesus, foi isso que fez com que todos esses jovens crescessem dentro do movimento, isso. porque ele imprimia rigidez, mas imprimia responsabilidade. Ele estava calçando transformar os valores da responsabilidade naquelas pessoas jovens. Não era isso? Era isso mesmo. Eu só vou dizer um probleminha assim, que eu senti na época, já de 14, 15 anos, que eu senti na época foi que ele gostava muito de mexer com essas questões de atividade com jovem. Aí quando eu estava no movimento escoteiro, estava indo bem, beleza, maravilha, assim, né, tal. Mas depois entrou a questão do. Ele inventou não, ele fundou a Lira Infantil de Brasília. E essa Lira Infantil de Brasília ela foi fundada primeiramente com os escoteiros. Foi dentro do grupo escoteiro. Né? Na garagem da casa do seu Zé Gomes, aquela foto que aparece na garagem da casa do seu Zé Gomes, ali no pé do grupo. Então, ele fundou a Lira Infantil, nós somos os primeiros músicos da Lira Infantil. Né? O nosso mestre era o Zusa, mestre Zusa, que era músico. Ficou com a gente muito tempo, ensaiando, ensinando e tal. Depois, mais para frente, ele estava escolhendo futebol, não sei de que, aqui no Cruzeiro também. Ele começava a se envolver com muitas questões
E, na minha opinião, como garoto, não estou dizendo hoje, estou dizendo como garoto, eu achava que ele deixava a desejar. Começou a dar uma relaxada para cá, uma arrumada para lá, mas nada que prejudicou. Porque como a gente era mais, a gente para ser mais adulto do que hoje, então a gente tomava a rédea da coisa. Né? E várias vezes levamos o grupo escoteiro da casa, por exemplo, nós tiramos pegamos material do grupo escoteiro de uma casa e levamos lá para a casa do Bacabal, que era o Zé Carlos. Né? O grupo ficou lá um tempo até uma sede, então o grupo passou por várias sedes. São histórias assim que evoluem e ajudam bastante na formação de todo mundo. Né? Eu tenho contato até hoje com alguns escoteiros da época. Né? Que bacana. Pedi agora, tem pouco tempo, o Zé Gomes, por exemplo, que é um dos caras sênior na época, monitor sênior, ele ficou no movimento escoteiro até 1986 e ainda estava aqui em alguns grupos. Aí tem o Rivaldo, tem o Tonho, que é o irmão dele, os três irmãos, né? Que eu ainda consigo contato. Eu falei várias vezes de trazer eles aqui e tal, né, para falar. Tem a ficha dele, você vai achar a ficha dele como fundador. Está escrito na ficha, fundador, 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 fundador. Bacana. Tem o que eu chamo de Zuca, José Alcântara da Silva. O irmão dele está aqui, com um filho também, que é o Maurício Alcântara. Ele é pai de um, acho que agora está escoteiro, um dos primeiros lobinhos do grupo. Na época ele era garoto, pequeno, ainda não entrou como escoteiro, ele entrou como lobinho. Então quando abriu, vamos dizer assim, a primeira vez que abriu a Alcaté no grupo escoteiro, ele foi da Alcaté. Ele é pai aqui, até hoje. Né? Bacana. Então essa história toda assim, que a gente vai vivenciando naquela época, aí depois eu tive um problema, né? Mas nunca me desliguei. Jesus não deixava me desligar, na verdade. Né? Eu fui morar na Asa Norte. A ideia que a gente tinha também na época, o coronel, a gente aventou a questão de abrir uma filial do grupo lá na 312 Norte. Né? Eu já tinha arrumado até o local lá, mas aí deu um problema lá com os condôminos e tal. Aí eu desisti para não arrumar confusão. Eu desisti, mas aí a gente teria um grupo, a extensão do grupo lá. Entendi. O coronel animou também na época. Maia, qual foi a sua trajetória da vida escoteira? Como que ela seguiu? Porque você está contando até esse período de 15 anos que você Isso, foi para sênior, foi morar na Asa Norte, isso. você já era sênior. Já era sério. Pois é. E aí, dali para cá, você permaneceu no grupo até ser pioneiro? Não. Na verdade, eu me desliguei do grupo, assim, me afastei do grupo, vamos dizer assim, desligar não, porque eu não fiquei ligado ainda há um tempo. Eu me afastei do grupo em 60, não sei se foi 68 ou 69. Em 1970 eu não estava mais aqui. Daí eu saí, mas fiquei sendo escoteiro por trás, assim. Né? Não vou entrar no mérito, mas fiquei sendo escoteiro registrado, tudo direitinho e tal. Aí quando eu fui para a Asa Norte, aí já estava com mais de 18 anos já tinha passado esse período já, em 70 e qualquer coisa, 71, 72. Foi quando eu conheci, a Carmen era minha vizinha, né? Esse Carmen desde pequeno e tal. E mais uns pessoal ali, aí foi quando eu conheci o grupo escoteiro Marechal Rondon. Aí fui para lá, fiquei lá, comecei a frequentar o Marechal Rondon. Mas aí, quando foi 80 e, acho que 83, 82, 83, 82, o grupo Caio Martins estava fazendo uma atividade no Parque da Cidade, do Festival do Sorvete. Ah, E aí eu fui com meus meninos, né, eram pequenos, eu fui lá, aí quando eu vi o grupo, na mesma hora eu fui lá, né? Encontrei lá um chefe daqui do grupo, que ele conheceu minha esposa, ele era professor da ENAP. ENAP? ENAP. ENAP. Ele era professor da minha esposa estava fazendo um curso lá. Os dois conversaram, e aí ela caiu na besteira de falar que ele está no movimento também, pertenceu a esse grupo aqui. Aí ele, pronto, ele, não, vamos lá visitar o grupo, papai, eu vim aqui, no outro sábado. Nessa época, então, esse período que você viveu, mesmo afastado, você acompanhou de longe A trajetória. a mudança do nome do Em grupo, a 73. mudança da sede,
as várias sedes que aconteceram na vida do Caio Martins, do nosso grupo, né? Presidente Kennedy, que se transformou em Caio Martins. Tudo isso você acompanhou? Acompanhei. O Bacabal ainda estava no grupo até um período, depois ele se afastou por questões de doença e tal. E nessa época eu não cheguei a conhecer a Tia Zé, sabia que o Peroto era da diretoria, né? Eu fui conhecer a Tia Zé, o Peroto um pouco depois, já na região. Passou a trabalhar junto. Mas assim, aí fui pro Marechal Rondon. Aí quando foi em 83 eu vim aqui no outro dia, né? Aí o Zuquinha já estava aqui. Ah, que legal. Né? O Zuquinha já estava aqui, ele chegou, não acredito não que você está dizendo que foi fundador do grupo e tal. Eu falei, rapaz, você tem registro? Ele falou, vamos aqui comigo aí que eu vou provar isso agora. Ele abriu uma gaveta ali na tesouraria, ele pegou o primeiro livro que ele pegou, que ele abriu, ó aqui. Tá aí, ó, tá escrito Que aí. Ficou legal. todo feliz da vida, tava para sua ficha, papapá. E conversamos muito aí, o Peroto, aí eu falei com o Peroto também, né? E batendo papo, eu falei, não, vem para cá, vem para cá. Eu falei, rapaz, não posso vir agora pro grupo, porque eu tô no outro grupo, eu tô comprometido lá, né? Mas quem sabe um dia eu não venho para cá. Tá todo junto aí no movimento. Quando eu conheci Lúcia também, enfim. E aí, fiquei no Marechal Rondon um tempo. Aí quando foi, você perguntou qual o grupo que eu passei, né? Aí fiquei no Marechal Rondon em 80 e qualquer coisa, 83. Que eu vim aqui, né? E lá no Marechal Rondon, eu estava como chefe de tropa escoteira, já. Não, comecei na cena como assistente, depois passei por uma tropa escoteira. Em 84, 85, eu passei a ser chefe de grupo. E ali fiquei 20 e tantos anos. Deus benze. Aí, resultado, nesse período que eu me afastei de lá, para onde eu vim? Caio Martins. Caio Martins. Retornei ao Caio Martins, né? Fiquei aqui, né? Aí participei da diretoria aí você lembra bem que você já estava aqui, né? Uhum, Aí fiquei um período aí de, sei lá, 5, 6 anos. foi. Foi nesse período que você auxiliou na construção do galpão Exatamente. Ninho do Sabiá. Essa aí tem uma história bacana. Porque eu fui diretor administrativo aqui no grupo, Sim. e a tia Z chegou para mim, falou, né, dessa construção do galpão. Ela perguntou para mim, tu topa fazer? Eu falei, agora. Se vocês derem carta branca e tiver condição, vamos fazer. O local que vai ser, aí começando a ver local aqui, local daqui, local dali, tal, tal, tal. Eu falei, o melhor local é aqui. Aí tinha umas árvores ali, né? Sim, tinha. Aí teve que deslocar elas para outro lugar. É, Teve gente que achou ruim, mas falei, não tem jeito, a gente tem que construir, tem que ser aqui. é. Deslocamos ela para outros locais. E aí comecei essa construção, era um sonho da tiazinha aí, porque ela alegava o seguinte, alegava não, era uma realidade, né? O grupo não tinha um espaço fechado para atender O número de o número de pessoas. pessoas e atividades externas. Chovia, molhava Sim, tudo, e o pessoal tinha que correr para dentro da sala, é, porque a chuva batia aqui naquele corredor no vento danado, então era aquele quadradinho que tinha só. sim. Então era esse sonho de fazer uma sede, um espaço para esse tipo de atividade. E aí surgiu o Maia, né? Que já tinha uma experiência, porque lá no Marechal Rondônia já tinha construído a própria sede também de pré-moldado, Sim. por causa que pegou fogo, a gente teve que reconstruir. Lá na região também eu já tinha começado aqui um galpão também no mesmo estilo. Eu falei, vamos fazer aqui também. Eu lembro do galpão que tinha lá na região e lembro a inauguração do galpão que existe hoje. E o que era antes era uma cobertura, era um galpão baixo e a cobertura. Ali é onde eu comecei a fazer curso preliminar e o CB. Então, eu tenho essa lembrança dessa oportunidade de conhecer. Tinha uma churrasqueira do lado, Sim, assim, ele era comprido, né, baixinho comprido. E sim. ali foi feito muitas atividades, toda a região era feita ali também. Né? Aí surgiu a ideia também de fazer o galpão, vamos fazer, não tem problema. Uhum, Subiu o galpão lá também. E aqui a tia Z, eu comecei a pensar nisso aí, fiz uma primeira compra que foi daquele galpão mais alto para lá. sim. O que a gente comprou na época foi aquilo ali. Né? Aí começamos a construir, a tia Zé falou assim, mas se a gente fizer a cozinha aqui, vai diminuir o salão. Aí a tia Zé, vamos fazer a cozinha fora. Eu falei, É. vamos. Aí eu medi ali, a gente calculou mal, porque a gente olhava no chão, parecia pequeno, né? Tia Zé, tá pequeno, eu aguentei. Ficou aquelas cozinhas enormes ali, boa pra caramba. Ficou, é. Ficou famosa essa cozinha, né?
Mas ficou bom. Sim, Aí começamos a construir esse espaço já não de pré-moldado, fizemos de concreto, tijolo, fomos levantando e tal. E o recurso estava vindo de algumas doações e sim. tal. Depois o grupo fez A uma campanha, né, campanha do do metro. método tijolo, ou do tijolo. O pessoal tem até um painel lá ainda, se eu não me Tem, tá engano. lá. O pessoal assinou, escreveu, compraram um pedacinho. Sim, Ajudou bastante. E houve doações de fora e houve venda de material também, que a gente ganhou carro, por exemplo, que a gente ganhava da sim, Receita Federal. Carro de doação, a gente vendeu carro, vendeu uma ambulância, vendeu um pau, vendeu é verdade. uns carros que a gente ganhou, foi vendendo tudo aí e fazendo dinheiro para construir. E as fotos que foram feitas para registrar essa construção, nós temos ainda tudo arquivado e está sendo Passo a passo, eu registrei tudo, digi deixei aí. é, já, eu não tenho certeza se já estão digitalizadas, mas está no processo, porque nós temos muitas fotos. Eu ainda tenho alguma coisa lá do grupo, acho que eu tenho que trazer para cá. Eu vi lá, outro dia eu estava mexendo lá, foto, filme, filmagem, de acampamento. Eu vou trazer tudo para cá. Tá? Então, enfim, e aí nessa época que eu estava aqui, quando foi 30 de novembro de 2014, eu acabei tendo que sair do grupo aqui também. Saí. E aí, juntamente com outro chefe, foi até numa árvore aqui embaixo, nessa árvorezinha que tem aqui, a gente conversando, ele falou assim, poxa, a gente podia abrir um grupo escoteiro. Ainda perguntei aonde. Vamos no grupo escoteiro lá no Colorado, que ela está precisando de um tempo. Eu falei, então vamos, topo. Aí foi quando surgiu então a ideia do grupo escoteiro Grande Colorado. Aí o nome saiu daqui também, debaixo da árvore, a gente já botou o nome do grupo. Dali a gente amadureceu a ideia, amadureceu, o grupo completou agora, em agosto, dia 1º de agosto, né? Completou 10 anos. Deus benze, que 10 anos. beleza. Então, com Nossa, 10 já passou tudo isso, tudo né? isso. Né? 10 anos do grupo. O grupo. E é Tivemos um onde, grupo. onde você está vinculado hoje, não é isso? Hoje eu estou como presidente do grupo. Estou vinculado lá e presidente, administrativo, tudo. Né? Então Tá estou lá certo. ajudando o grupo, comecei a ajudar, estou lá esses 10 anos. Né? Me afastei um pouco também, registrando, tive que me afastar um pouco dos fatores outros, né? Mas aí já fui da região também, passei um período grande, nós foram 12 anos Eu lembro. trabalhando na região como administrativo, Sim. né? Fui presidente da região também, nesse período. Quer dizer, tem várias outras ações que eu participei aqui no Movimento Escoteiro. Eu estava ontem à noite mesmo, quando você falou da entrevista, ontem à noite eu peguei aqui um bloquinho que tem a história tem a história toda aqui um pouco da história da região. Desde os primeiros grupos, eu comecei a ler, passou um filme na minha cabeça, esse grupo todo e tal. Achei legal. Depois eu peguei aqui, eu tenho aqui vou até deixar para o grupo aqui, eu tenho esse registro aqui quando eu completei meus 50 anos. Eu escrevi aqui, que falo mais do grupo aqui, que foi aqui que eu vi esse período da minha promessa. Né? Então aqui tem um históricozinho, né, da minha chegada aqui até. Eu coloquei 2 anos de boas atividades, né? Eu lembro de 2 anos bem. Depois eu fiquei por fora. Mas os 2 anos que eu vivi como escoteiro, sênior, eu registrei aí. Muito Né? obrigada, Maia. Eu vou deixar aí porque tem uma historinha, conta um pouco da história do início do grupo também. Uhum. Né? Algumas fotos, eu tenho algumas fotos lá que a menina falou que eu trago para cá, né? Essas fotos que eu tenho lá de registro da água mineral. Isso aqui era água mineral, tá vendo? Na época. Aham. Então, assim, era o nosso quintal. É. Tem uma história interessante que eu lembrei agora também sobre a água mineral. Como a gente fazia atividade lá praticamente todo fim de semana, a gente ia para lá. Domingo de manhã, ia para lá, fazer caminhada, atividade e tal. E acampamento também era feito lá. E tinha o inspetor lá, que era o inspetor, o nome dele era, esqueci agora do Capoleno. Ele ia lá sempre no acampamento nosso, falava assim, pô, faz o seguinte, deixa essas cadeiras, essas mesas montadas, não desmonta não, que a gente tinha maneira de limpar tudo, né? Deixar como a gente encontrou. Não, não desmonta não, deixa montado aí, porque tem visita no final de semana e não tem lugar para o pessoal sentar e tal. Então a gente deixava tudo armado. Não precisava fazer as mesas lá, as cadeiras, tudo Que nas amarras, né? bacana. E ele pedia para deixar. E aí, nessa ida aí, vindo na água mineral,
Ele morava na casa 3, lá, tinha uma vila lá, dos funcionários da água do parque. Sei. É, cara, o nome dele está saindo aqui. Aí a gente frequentava lá e tal, ele estava sempre com a gente lá, ajudando, participando e tal. Ele, na casa dele, fundou o grupo escoteiro Marechal Rondon Florestal. Nossa, que Quer dizer, o legal. Marechal Rondon saiu do Caio Martins. Que Entendeu? bacana. Ele via a atividade, ele se sentiu interessado, tinha uma comunidade boa lá de garotos, crianças, eu tenho as fotos até da época. Ele pegou e fundou lá o grupo escoteiro Marechal Rondon, que se chama Grupo Escoteiro Marechal Rondon Florestal. Que legal. É uma dúvida que eu tenho. O Caio Martins, ele originou, originaram-se vários outros grupos a partir do Caio Martins, mas não porque tivesse intenção de. Apadrinhado, né? Na verdade, o grupo apadrinhava outro grupo, que estava na Criciúma, tinha essa questão, né? Entendi. Então, o Caio Martins apadrinhou o Marechal Rondon na época, né? Que saiu praticamente do Caio Martins, é uma ideia. Dentre outros grupos, o Caio Martins também ajudou, porque o Caio Martins é o grupo mais antigo em atuante na região de Brasília. Não tem outro grupo a não ser ele. Apesar de ser Até o Marechal sexto Rondon também. DF, né? Apesar de ser sexto décimo. Essa numeração antigamente era um problema, não sei como é que eles fizeram. Né? Aí tem ele e o Marechal Rondon. São dois grupos antigos que ininterruptos. Uhum. Né? Agora, o Caio Martins vai completar 60 anos em 2016 e o Marechal Rondon completa 60 anos em 2016 a 18. Aham. Então os dois andaram juntos, Paralelos, paralelos, juntos. os dois grupos grandes. Né? O Aham. Caio Martins sempre foi grande, vai ser grande sempre, pelo que eu estou vendo. Não diminui nunca, que só aumenta. Graças a Deus. Né? Deus benze que assim É, continue. e o Marechal Rondon também estava indo pelo mesmo caminho, os dois juntos. Então são os dois grupos que sobreviveu todo esse tempo sem interromper nada. E sobreviveu à pandemia. É. Teve até uma época que. Não, deixa eu falar. Maia, qual situação que você viveu na sua trajetória escoteira, como jovem, como chefe escoteiro, dirigente? Uma situação que você viveu, mas que você nunca esqueceu. Eu vou falar assim, o movimento escoteiro, eu estou completando agora, no ano que vem, o grupo que está completando esse 2016, né? 59 anos, né, que eu estou no movimento. Quando o grupo aqui completar 60, eu completo 60. Né? Então é 59, né, o ano que vem. É 2026, nós vamos completar 26, então 60 25, anos. 26, então. 25, eu estou completando, na verdade eu completo 60 anos no ano que vem. Que eu já Você comecei está pelo com Caio, 58 anos de atividade escoteira. 58 anos de atividade escoteira. Então foram muitas coisas na minha vida que passou. Como eu disse para você, o escotismo nasceu comigo, né, e vai morrer comigo. Eu estou vendo que eu não consigo largar isso. Né? Então, eu acho que a pergunta foi? Um momento, uma É, experiência que você eu acho que tem vivenciou. muitas experiências, eu não vou nem citar uma, mas tem uma que resume todas as outras. Minha promessa escoteira. Qual a lição que o escotismo deixou no seu coração? Ainda deixa, né? Ainda deixa e foram muitas também. Né? Recordações da promessa, recordações do quando eu era presidente Kennedy ainda, né? Na questão do que eu contei dos acampamentos, né? Que marcou muito. Esses 2 anos que eu tive no presidente Kennedy, atuante, que depois eu vivi, como te falei, por fora. Por fora. Mas esses 2 anos atuantes, atuando ali dentro do Caio Martins, como monitor, e depois como escoteiro sênior, foi o que mais marcou minha vida. Todo o meu histórico do movimento escoteiro de lá para cá está baseado naqueles 2 anos. É isso. O resumo é esse, não tem outro. Tudo que eu faço hoje eu vou naqueles 2 anos. Ali eu aprendi muito. E eu lembro até hoje que o Coronel Jesus, quando a gente fazia prova de noviço, segunda classe, tal, ele escrevia na mão. Eu tenho isso escrito por ele. Pegava um papel desse aqui, dobrava e precisava escrever.
as etapas que eu tive que cumprir. Eu tenho lá em casa, vou trazer para cá, acho que faz parte daqui, que foi feito por ele escreveu, né, à mão. Então ele falou, você vai fazer segunda classe. Então ele fazia as etapas todinha no papel e entregava. Ele mesmo julgava que o rapaz, no caso era movimento escoteiro para rapazes. Então, os rapazes, ele julgava que as pessoas já estavam prontas para aquela prova. É uma espécie de prova. Não, era. A gente são etapas, como tem etapas hoje, que os escoteiros têm que cumprir as etapas, não tem? Tem aquelas etapas. Sim. Naquela época tinha etapa de noviço, tinha etapa, aí depois de noviço vinha a segunda classe, primeira classe, né? Então tinha etapa de segunda classe, tinha etapa de primeira classe. E essas etapas era ele que cobrava, ele que pedia, e a gente falava para ele, né? Ele cobrava isso, a gente ia lá, canta o hino nacional, canta o hino do alerta, canta isso, canta aquilo que tinha, conta a história do BP, que era no início, a gente tinha que saber de pôr ali para fazer. Então a gente sentava na mesa lá, ele tinha tudo, cobrava tudo. Aí tu tinha que fazer com ele. Primeiro socorro, tinha que ter, tinha uma etapa lá de segunda classe, você tinha que saber primeiro socorro, algumas coisas. Tudo ele cobrava assim. Ele fazia, você depois tu ia só, ele marcava a data, tu ia lá, ele fazia, ele arguía a questão toda, e tu tinha que cumprir ali, aí tudo bem, beleza. Bom, Maia, para hoje já vivemos muitas emoções. Responde. E Você que vai me perguntar um negócio. E estamos chegando ao final do nosso registro de memórias. E eu quero perguntar para você, Maia, qual mensagem você deixa para os jovens lobinhos, escoteiros? Abre essa folha. O dedo endureceu. Abre. Como se eu não estivesse sofrendo desse mal também. Você quer que eu deixe uma mensagem, né? Quando eu fiz esse histórico meu, eu deixei uma mensagem aqui para os jovens de hoje e para os jovens que vêm. Posso ler? Claro. Então tá aqui, ó. Aqui, eu deixo assim, um recado para os escoteiros de hoje e o do futuro. Né? A participação no movimento escoteiro traz muitas coisas boas. Né? Vivências, conhecimentos, experiência e amigos. Por isso, nunca desistam de serem melhores cidadãos, fazer o melhor possível e estar sempre alerta. Essa é a mensagem que eu deixo aí para quem está e para quem vai chegar. Que lindo. Beleza? Que é exatamente isso. Porque, resumindo, traduzindo em outras palavras, é cumprir a lei e a promessa. Exatamente. Quando a gente vivencia a lei e a promessa de coração, com simplicidade da alma, a gente faz o nosso melhor possível muito facilmente. Com certeza. Você gostaria de falar e acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só dizer que fiquei feliz, né, por estar aqui, ser convidado por você para falar um pouquinho daquela experiência de 58 anos atrás. É muita coisa. 58 anos atrás, coisa que eu vivo, está na minha memória e isso eu vou levar comigo. Né? Isso aqui é um movimento escoteiro, desde que eu comecei no Presidente Kennedy, no atual Caio Martins, eu norteou a minha vida inteira. Foi ele que me ensinou a ser eu. Né? Em tudo. Eu era muito acanhado de falar. Eu sou até hoje, né? Até para falar que eu não gosto muito, não. Mas ele me ensinou tanto que quando eu me lembro, às vezes, quando eu tinha que chegar na frente de uma troca dos pais, numa reunião de pais, eu tremia na base, eu engasgava, eu ficava nervoso, eu não conseguia falar. E o movimento escoteiro foi me ensinando isso. Depois disso, eu cheguei a dar aula, falar em público, palestras e tal, e ele foi o movimento escoteiro que me ensinou tudo isso, que me tirou esse bloqueio. Né? Então, eu devo toda a minha vida ao movimento escoteiro. Começando no Caio Martins, no modo geral, começando pelo Caio Martins. Né? Não tem o que falar mais do que isso. Eu vou falar por mim. Apesar de eu ter chegado aqui com meu filho, Rafael,
O movimento escoteiro, para mim, foi a verdadeira cunha, a peça do equilíbrio, a balança. Porque antes do movimento escoteiro eu era uma pessoa. Depois do movimento escoteiro e durante, eu sou outra pessoa. Mais madura, mais observadora. Foi um período que eu, como que desabrochei para a questão cidadã, para ser uma boa cidadã e saber construir, contribuir para construir. Então, eu entendo bem o que você está falando, de dizer, hoje eu posso dizer, o movimento escoteiro me fez, apesar de eu ter chegado aqui com meu filho, ou seja, já na fase adulta. Mas é sempre o momento certo. O movimento escoteiro tem isso, né? Não tem época. Você entra criança, fica velho no movimento, você entra mais adulta, mas chega velha também no movimento, do mesmo jeito que eu estou chegando. Se você pensa desse jeito, o movimento mexe contigo dessa forma, é para sempre. É para Isso sempre, não tem o é que para questionar. sempre. Sabe? Passa fluindo do seu sangue. Não tem para onde correr. Eu digo isso de cadeira, assim, tranquilo. Foi uma coisa que E olha, eu apoiei para entrar no mundo escoteiro. Meu pai, quando descobriu lá no Rio de Janeiro que eu estava frequentando o grupo, me bateu. Que para ele era coisa de outro mundo, era coisa que não prestava. olha só, Coronel Jesus é que fez a que cabeça dele, ensinou, né? ensinou para ele o que era o movimento escoteiro. E eu não parei, não. Eu estava escondido, mas eu Bom, gostava. o Museu Antônio Ribeiro de Jesus agora se despede e eu quero dizer para você, imensamente feliz, meu coração está mais quentinho, nosso museu está mais rico com o registro das suas memórias. E eu quero dizer que este museu está sempre de portas abertas para você, para as suas memórias, sempre que desejar, você pode vir visitar-nos e contribuir caso você julgue que pode fazer isso. Com certeza, eu estou conversando aqui, já falei, vou trazer algumas coisas que eu tenho lá em casa, guardada, que pertencem ao grupo. Eu não trouxe antes por N motivos, até eu ver que o negócio é sério, que o negócio está sendo feito correto. Na região também eu esperei desistir, porque agora a região está montando um museu lá. Aqui você aqui não mexe com literatura, tem muita literatura antiga, nova e tal. E tem muita coisa, tem algumas coisas que é do grupo. Nós temos já desenvolvido projeto para criar a biblioteca do Caio Martins. Então, havendo possibilidade, você pode deixar reservado aquele material que você acha que vai ser destinado para o nosso grupo, que Esse é um vai material que tem ter, muita gente querendo. é, é assim, é aquilo que o seu coração Não, disser. tudo bem. Não, eu tenho quase certeza do que eu quero. Inclusive eu tenho um livro lá de 1959 que eu ganhei de um escoteiro de Fora. De Juiz de Fora. A gente teve um encontro aqui em Brasília, ele veio e me deu esse livro. Que é Floriano Peixoto, que era o cara que escreveu o Sistema de Patrulha e tal. E esse livro é completo, ele escreveu esse livro. Diz os caras que é errado, né? Porque o Museu do Requer queria, né, na época. Entendi. O Museu Escoteiro que tem no Rio de Janeiro queria o livro. Eu falei, não, não está na hora não. Né? Deixa ele quieto aí. Essas são minhas memórias, né? Eu fiquei na dúvida também. O chefe já falou, não, levo. Não, deixa ele quieto. Então tá comigo, um livro errado. Não tá Maia, certo. eu não tenho palavras para agradecer a sua visita. Você deixar suas responsabilidades para vir aqui e deixar fazer esse registro. E por isso agora eu me despeço e gostaria de lhe dar o meu aperto de canhota. Saudação escoteira sempre Sempre alerta. leve. Nós vamos estar sempre juntos, porque nós somos irmãos de lenço. Com certeza. Muito grata. Valeu. Obrigada, Maia. Obrigado a vocês pela oportunidade.